Olá, boa noite. A PEC paralela da reforma da Previdência foi discutida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nesta segunda-feira. Essa proposta deve ser votada quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e complementa a reforma já aprovada pelo Senado. A principal mudança prevista na PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas novas regras de aposentadoria. Mas participantes do debate na Comissão de Direitos Humanos apontaram o que consideram problemas nessa inclusão. Tem alguma coisa errada não? Aí na questão judiciária, na questão jurídica, elas estão sendo rasgadas, não vale nada. Lei orgânica município não vale nada, estado é porque eu acho que tem uma coisa na lei, na Constituição, que diz que é a lei orgânica município que tem que tratar isso. São as assembleias que devem tratar isso. Foram 2 anos e meio pesquisando os conflitos previdenciários e também com base num relatório, levantamento de auditoria do Tribunal de Contas da União, que estimou em 4,7 bilhões de reais ano, que são gastos somente para lidar com os processos. A PEC paralela altera pontos da reforma da Previdência, aprovada pelo Senado em outubro e que aguarda promulgação. Mas esse texto principal também foi criticado na audiência pública desta segunda-feira. A nossa conclusão é que o Ministério da Economia apresentou dados falsos à sociedade. A nota informativa fornecida, que baseou toda a discussão no Parlamento, a nosso ver, é um vício de origem no processo, porque ela continha dados demonstravelmente falsos acerca das simulações relevantes para o debate. Outros debatedores consideram que haverá injustiça para os servidores públicos aposentados. Uma contribuição previdenciária injusta e despropositada a incidir sobre os vencimentos do servidor público. Ela chegará a cerca de 22%. Ao contrário do que ocorre na iniciativa privada, o servidor público também contribui na atividade. Que aqui no Senado inclua tudo aquilo que seja para amenizar a vida, seja do servidor, seja do trabalhador da iniciativa privada, tudo aquilo que evite que a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência não seja um retrocesso, que nós não transformemos o Brasil de hoje, no Chile de hoje, porque o Chile de hoje a gente acabou vendo as manifestações lá do Chile, que são as consequências de reformas nesse sentido implementadas há 30 anos atrás. Se a PEC paralela da Previdência for aprovada na CCJ, ela pode seguir para o plenário e ser aprovada em 2 turnos ainda nesta semana. Quem tem mais detalhes sobre isso e sobre outros itens da pauta do Senado é a repórter Érica Christian. Um dos destaques é uma alteração no Código Penal no que diz respeito à prescrição. Uma das mudanças prevê a suspensão da contagem do prazo quando o réu puder recorrer a outras instâncias. Também estão na pauta a Semana Nacional de Uso Consciente da Água e a inclusão de quem tem visão monocular, ou seja, só enxerga com um dos olhos, na legislação para a pessoa com deficiência. E se houver um acordo de líderes, poderão ser votadas em 2 turnos em uma única sessão a PEC paralela da Previdência e uma proposta que torna imprescritível e inafiançável o crime de feminicídio. E o presidente Jair Bolsonaro deverá comparecer ao Congresso Nacional nesta terça-feira para entregar pessoalmente aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, deputado Rodrigo Maia, um novo pacote econômico. Entre as medidas estão a reforma administrativa e o Pacto Federativo. Esse encontro de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia com o presidente Bolsonaro será às 11 horas da manhã. Também vão participar o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles vão entregar um pacote de propostas de emenda à Constituição elaboradas pela equipe econômica. Uma das propostas prevê a redistribuição dos recursos do pré-sal a estados e municípios, desvincula recursos das áreas de educação e saúde e cria o Conselho Fiscal da República. A outra cria gatilhos para conter os gastos públicos, prevendo, por exemplo, a redução temporária da jornada de trabalho e salário dos servidores. A terceira proposta permite que recursos dos fundos públicos sejam usados para pagamento da dívida.
Ainda devem ser apresentados nesta semana as propostas da reforma administrativa que acelera as privatizações e a reforma tributária. 3 meses após ter sido lançado, o programa Futurice passou por consulta pública. Mais de 30 mil pessoas participaram com críticas e sugestões. Depois de ouvir a sociedade, o MEC fez alterações na proposta e lançou uma nova versão. O assunto foi discutido na Comissão de Educação do Senado. Os principais eixos da segunda proposta do programa são: pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Para incentivar essas áreas, o programa busca aumentar a relação das universidades com o setor empresarial. Empreendedorismo. Promoção da visão empreendedora por meio de convênios com organizações sociais e fundações de apoio das universidades públicas. Internacionalização. Universidades e institutos federais passariam a promover cursos de idiomas para os professores a partir de parcerias com instituições privadas, além de intercâmbio entre universidades e bolsas para alunos em instituições estrangeiras. Para atingir essas finalidades, o programa propõe a criação de 2 fundos: Fundo Patrimonial do Futurice e Fundo Soberano do Conhecimento. Mas, para ter acesso aos fundos, o MEC exige a assinatura de um contrato de desempenho, ponto criticado pelos debatedores. A exigência de cada universidade assina um contrato de desempenho com o MEC fere a autonomia universitária, artigo 207. E a solução apresentada pelos recursos próprios não satisfaz o interesse das instituições, porque a gente quer que os recursos fiquem na instituição, ele vai ficar lá no fundo. E a instituição só vai receber o rendimento. As universidades, elas todas trabalham com planos, não são chamados contratos de gestão, mas são chamados projetos de desenvolvimento institucional, chamados PDIs, que são depositados no MEC, os planos de gestão são depositados e os organismos de controle nos auditam a cada 6 meses para saber se os planos estão acontecendo. Ou seja, não podemos imaginar que é a partir desta nova iniciativa que as universidades passarão a cumprir aquilo que prometem. Não, nós cumprimos o que prometemos faz muitos anos. A falta de diálogo com as universidades na construção do programa foi questionada. O Futurice tem um viés de concepção, né, que a gente chama em ciência um vício de origem, que ele foi construído sem ouvir as universidades. Eu acho isso muito complicado. Conseguir acertar um projeto para as universidades se ligarem e aderirem, se elas não foram convidadas a participar da concepção desse projeto. A impressão, assim, o sumário que eu posso fazer, antes até de encaminhar as perguntas, é que a nossa preocupação aqui ao debater isso tem sido basicamente com o foco desse programa, que parece ser eminentemente financeiro. Financeiro à frente, mas por trás disso, obviamente, com toda uma vontade e uma intenção de incluir gradualmente a cobrança ou a extinção, genericamente a extinção da educação pública de qualidade, a acessibilidade que temos hoje nas universidades federais e até nas estaduais. O Conselho de Comunicação Social do Congresso fez sua última reunião do ano nesta segunda-feira. Um dos assuntos discutidos foi um estudo que tratou do panorama da liberdade de imprensa no Brasil. O exame da questão havia sido pedido pela senadora Elisiane Gama, do Partido Cidadania do Maranhão. Um grupo de conselheiros examinou essa realidade. O relatório foi apresentado e discutido hoje. Ataques, e ameaças que os jornalistas vêm sofrendo nos últimos anos e o número crescente de ataques de todos os tipos à liberdade de imprensa. Então, a gente quis trazer num capítulo à parte. A falta de pluralidade na imprensa brasileira foi apontada por alguns conselheiros. Houve discordância sobre qual seria mesmo o perfil ideológico dos jornalistas, em que medida isso é determinante para o equilíbrio do noticiário e qual a influência das diversas linhas teóricas e dos pensamentos políticos na produção das notícias. Quero dizer que as pessoas não têm o direito de ter suas opções ideológicas. Todos têm o direito de ter opções ideológicas. Todos têm o direito de. Agora, dizer que não existe essa influência, ela pode não ser comunista, pode não ser marxista, pode não ser leninista,
Eu não estou aqui rotulando. E também não estou dizendo da intensidade. São jovens liberal left na esquerda americana, também predominam na imprensa lá. É um viés. O que eu quero dizer é que falta o contraditório na imprensa brasileira. Pega toda a cobertura econômica sobre economia no Brasil. Não tem um jornalista praticamente que faça abordagem pela esquerda naquilo que a gente compreende como esquerda. Está todo alinhado ao mercado. E é jornalista. A grande maioria desse pessoal, hoje das redações, é gente que atua na área de economia e infraestrutura e não tem nenhum viés de esquerda. Estão alinhados com o raciocínio que se não diminuir a inflação, se não baixar o déficit, não sei o quê, a economia vai só. Foram todos ganhos por uma ideia de direita. De fato, falta pluralidade e diversidade no noticiário brasileiro, mas não porque jornalistas sejam esquerdistas, esquerdopatas ou qualquer outro adjetivo que se queira colocar como rótulo. Não por isso. É uma pesquisa científica, é o perfil do jornalista brasileiro, realizado pela Universidade de Santa Catarina, que coloca o jornalista como se vendo como progressista, mas não militando em lugar nenhum, como eu já informei aqui, nem mesmo em movimento de igreja. Está marcado para esta quarta-feira o leilão dos excedentes da exploração do pré-sal na área da seção onerosa. Ao todo, 14 empresas, entre nacionais e estrangeiras, se habilitaram inicialmente para participar da rodada. A estimativa de arrecadação é de 106 bilhões de reais. A seção onerosa é um regime especial de exploração e produção de petróleo e gás no Brasil. O acordo assinado em 2010 entre a Petrobras e a União permitiu à estatal produzir até 5 bilhões de barris de petróleo, equivalentes a alguns pontos da região do pré-sal, mais especificamente na Bacia de Santos, em troca de ações da empresa. Mas a Petrobras constatou que a quantidade potencial de barris na região é o triplo da cota estipulada pelo governo. E são essas áreas correspondentes a esse excedente que serão levadas a leilão. São 4 campos: Búzios, Atapu, Sépia e Itapu. Na última sexta-feira, o governo e a Petrobras assinaram um termo aditivo ao contrato de cessão onerosa. O documento é uma revisão que permite à estatal participar do mega leilão e receber quase 34 bilhões de reais como compensação pelos investimentos já feitos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o impacto fiscal do leilão vai impulsionar a transformação do Brasil. Essa magnitude do evento, essa importância, esse impacto fiscal, esse impacto quantitativo, traz uma outra dimensão para o jogo, que é o qualitativo. Boa parte da construção do futuro do Brasil está em cima das esperanças desses investimentos bem-sucedidos, primeiro pela Petrobras e agora compartilhando uma fronteira energética em cima de petróleo e gás, que vai transformar o país, a ponto de promover simultaneamente o que chamamos do choque da energia barata. Nós vamos derrubar o preço do gás natural e vamos reindustrializar o país. No dia 15 de outubro, o Senado aprovou um projeto que determina as regras da divisão por estado e por município dos valores que serão arrecadados. A lei foi sancionada no dia 29 de outubro. A estimativa é que sejam arrecadados 106 bilhões e 500 milhões de reais. 33 bilhões e 600 milhões ficam com a Petrobras. Do restante, quase 73 bilhões de reais, 67% vão para a União, 3% para o estado do Rio de Janeiro, 15% para os estados e o Distrito Federal e 15% para os municípios. Dos 15% destinados aos estados, 2/3 vão ser divididos conforme critérios do Fundo de Participação dos Estados e 1/3 seguindo as regras do Fundo de Exportação e da Lei Candir. Os outros 15% que serão destinados para os municípios vão ser divididos segundo critérios do Fundo de Participação dos Municípios. A CPI mista das fake news vai fazer, nesta semana, 2 audiências para ouvir jornalistas e especialistas no combate às notícias falsas da internet.
O jornalista Alan dos Santos vai ser ouvido pelos deputados e senadores na terça-feira, à 13h. O jornalista Alan dos Santos, fundador do site Terça Livre, foi citado pelo deputado Alexandre Frota na última reunião da CPI, como protagonista na criação e divulgação de conteúdos falsos na internet. Ele foi convocado a depor na comissão na terça-feira. O próprio Alan dos Santos, que está convocado até um tempo atrás, não tinha onde cair morto. Hoje está numa mansão aqui em Brasília, com um carro alugado, um tal de um Corolla alugado, um carro de luxo. Anda aqui dentro da Câmara, credenciado, anda ao lado do presidente como se ele fosse um assessor de comunicação. E ele é, sem dúvida nenhuma, do conhecimento de todos, o maior incentivador das fake news. A matéria da revista Cruzoé cita alguns nomes de pessoas que são responsáveis por disseminarem diversas informações classificadas como fake news. Alan Lopes dos Santos, o blog Terça Livre, Luciano Ayan, do blog Ceticismo Político, Paulo Oliveira Inés, do blog Crítica Nacional. Todos eles atuaram, segundo a reportagem, intensamente durante as eleições, disseminando fake news. Na quarta-feira, a CPI pretende ouvir especialistas no combate à desinformação. Foram convidados 4 representantes de plataformas de checagem às fake news. Considerado estratégico para o desenvolvimento do país, o novo Marco Legal das Ferrovias está sendo analisado pelo Senado. Nosso entrevistado de hoje é o relator do projeto na Comissão de Infraestrutura, o senador Jean Paul Prats. Olá, um novo marco legal para o transporte ferroviário está na pauta do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria na Comissão de Infraestrutura. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Senador, qual a importância hoje de se definir um novo marco legal para as ferrovias no Brasil? Olha, o setor de ferrovias, ele não está parado. Ele cresceu muito nos últimos anos, ele praticamente dobrou de tamanho nos últimos 10, 12 anos. Ele já tem uma presença importante, 90% dos minérios que chegam aos nossos portos hoje são transportados por ferrovia, 40% das chamadas commodities agrícolas, né? E 50% no caso do açúcar hoje transita por trem. Temos aí números bastante impressionantes em termos de investimentos também, que dobraram em 10 anos. As estatísticas que a gente tem aqui são de 2005 a 2015, praticamente dobrou o investimento em ferrovias, mas ele se ressentia de uma modernizada, uma geral, como a gente chama, um banho de loja na parte regulatória. Por quê? Porque nós tínhamos apenas disponíveis as concessões e outras coisas que nós vamos falar aqui também, que nós também conseguimos modernizar. O senador Zé Serra, no seu projeto original, introduziu as autorizações. Né? As autorizações insetam também o regime privado no investimento das ferrovias. De maneira que, se nas concessões você tem bens reversíveis que voltam para a União no final da concessão, etc., nas autorizações você pode dar uma autorização ao empreendedor que faça uma ferrovia dele e que ele utilize para escoar uma produção específica, etc., se conectar a uma ferrovia troncal ou até uma ferrovia troncal em consórcio, em que os bens e todas as situações de risco, de investimento, de negócio, fiquem na seara privada. Então, é isso que nós estamos tratando. Essa é a grande mudança que o projeto traz. Essa é a maior mudança que o projeto já trazia no seu projeto original. Sair do modelo de concessão para o modelo de autorização. Não é ter as duas coisas poderem as duas coisas existir, além das permissões que, no caso dos transportes urbanos, são utilizadas para aqueles serviços públicos, né? Transporte passageiro, tem tarifa limitada, passagem, regularidade específica. Então, tem uma terceira forma de fazer isso, que é a permissão também, no sistema metroviário. Então, o que é que mudou do projeto original do autor Zé Serra para esse substitutivo que nós estamos fazendo? É que, ao ver que o setor clamava por outros dispositivos que modernizassem e também algumas adaptações que eram possíveis, depois ao longo das discussões foi sendo visto que eram importantes também tratar das próprias concessões,
nós introduzimos alguns dispositivos que modernizam, atualizam os conceitos de concessão. Eu, particularmente, acho isso muito importante para que o Estado brasileiro, não apenas um governo de plantão, esse, o próximo, o anterior, etc., disponha de instrumentos que eles querem usar, mas que o Estado brasileiro tenha todos os instrumentos possíveis de serem usados e que todos os países praticamente utilizam. O senhor podia dar exemplo? Nós modernizamos. O exemplo é ter concessões, ter autorizações e ter permissão em igualdade de condições de utilização. Hoje, o que acontece ainda, é que você tem uma assimetria muito grande se você colocasse as autorizações apenas, sem tentar ajeitar de alguma forma as concessões, modernizá-las. Porque hoje o modelo é a base de concessões. É todos em concessões, né? mas concessões antiquadas, concessões que fazem exigências dos concessionários do tempo em que houve vários embrólios de estatizações, privatizações, estatizações e privatizações sucessivas na história das ferrovias brasileiras, que data lá do Dom Pedro, do Barão de Mauá. Então, imagina quanta coisa aconteceu nesse meio tempo e esses bens sendo transitando para lá, para cá, para a seara privada, da seara pública para a seara privada, depois privatizaram. Aí, quando houve a questão da rede ferroviária, por exemplo, ela não podia... Exato, ela não podia ser privatizada diretamente, aí fizeram uma série de adaptações naquele processo, em que os bens ficavam com a União, mas o privado vinha investir, enfim. Tem um imbróglio gigantesco, um passivo regulatório enorme nas concessões, que a gente não consegue integralmente resolver num projeto de lei, mas que a gente tentou dissecar e arrumar. Exemplo, nós colocamos uma possibilidade em que vai ser possível reavivar, revitalizar ferrovias abandonadas. Hoje o Brasil tem 1/3 da sua malha abandonada ou ociosa. Então, e elas estão sob concessão. Na concessão, o que o concessionário fazia é que ele simplesmente deixava abandonada aquela malha porque ele não conseguia devolver. Porque não havia condição de auditar e avaliar aqueles bens. O relógio velho da estação que estava lá quando você recebeu a ferrovia tem que estar lá de novo. O parafuso do dormente que você tirou tem que estar lá e você tem que prestar conta disso. O trilho que você já não usou mais, já descartou, botou outro também. Então, tinha todo esse passivo que o camarada não conseguia tratar para devolver um segmento que não interessasse mais. E qual solução o senhor Nós encontrou colocamos para soluções onde você específico? pode ceder, eventualmente arrendar. A União vai poder arrendar esse equipamento, ela vai dizer para o cara, você quer devolver uma parte da sua malha que você não está usando, eu tenho interesse em promover uma nova licitação e pegar aquela malha e passar para um outro empreendedor que vai ver aquilo com outros olhos, vai trabalhar de outra forma, enfim. Isso vai ser possível agora, porque a União vai poder arrendar ou alienar aqueles bens, vai avaliar de alguma forma e vai fazer uma licitação daquele pedaço para outro empreendedor poder usar, dentro do regime de concessões, mesmo que ele queira. Na autorização, a gente também, além de ter aproveitado, claro, todas as condições que o autor criou no projeto original, inclusive a autorregulação, nós fizemos também condições gerais que valerão para concessões e para autorizações muito mais modernas. A gente coloca praticamente em pé de igualdade os dois sentidos. Serviços acessórios, serviços associados, a figura do usuário investidor, que é quando um usuário de uma ferrovia quer fazer parte de um investimento. Por exemplo, a ferrovia carrega granéis. Eu sou um usuário que quero colocar contêineres refrigerados para escoar carne. Eu vou ao autorizatário concessionário da ferrovia e digo, olha, eu queria fazer isso, você quer fazer esse investimento? O cara diz, eu não quero fazer porque não me interessa, não é meu negócio. Mas se você fizer nos seus contêineres, pegar seu material, comprar contêineres refrigerados, construir um pátio para carne e tal, etc., etc., eu transporto seu produto, está aqui uma tarifa, faço uma negociação direta. E hoje com isso não é possível? Hoje não. Você não consegue enxertar uma ferrovia na outra através desse tipo de dispositivo. Então, a gente criou também uma forma que o usuário investidor possa fazer isso. Ele é um usuário, mas ele vai investir separadamente num módulo ou até integralmente dentro da ferrovia para uma expansão, para um aprimoramento, para uma adaptação, enfim. Então, nós tentamos fazer um projeto onde a conciliação faz parte da maior parte dos casos. Tudo, tenta se conciliar em tudo, até na autorregulação.
O que é a autorregulação? Então, a autorregulação é outra inovação grande do projeto, atenção, né? Porque às vezes as pessoas tendem a dizer autorregulação, ninguém se autorregula, as pessoas vão abusar desse poder e tal. Não, primeiro há uma limitação. A ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é uma organização privada. E funciona muito bem. Agora, ele funciona em uma seara de técnica e operacionalidade. Ele não vai para o lado, por exemplo, da dominação de mercado, de definir tarifas, né? Porque isso é papel regulador e é papel, em alguns casos, até do próprio CAD. Né? Então, nós não estamos tirando atribuições das agências, nenhuma delas, e, principalmente, estamos até fortalecendo, em alguns aspectos, expressando melhor, as funções da NTT, né? Que hoje é praticamente devotada ao transporte rodoviário. Né? Quer dizer, na ferrovia, a ferrovia para ela é um detalhe, tanto quanto hoje na nossa participação aí de transporte, 15% é muito menos do que o resto dos modais. Mas voltando à autorregulação... 15% do transporte brasileiro é ferroviário. Ferrovia, é. E a maior parte das economias comparáveis ao Brasil, isso passa de 40%. Portanto, a gente realmente tem um déficit aí, embora a gente, como eu tenha dito, nós crescemos bastante nos últimos tempos, mas, enfim, temos ainda per capita, por quilômetro, temos uma distanciamento. Só para ilustrar, no Canadá as ferrovias respondem por 46%, né, e na Rússia por 81%. China em torno de 35%, né? Que seria um país de referência que está correndo atrás também muito disso, mas Estados Unidos, Canadá, na própria Europa e tudo, você tem aí, principalmente para carga, né? A Europa tem a gente está falando da matriz de transporte de cargas especificamente. A Europa também trabalha muito bem, como todo mundo sabe, a parte dos passageiros, mas nesse caso, para o Brasil, a urgência maior, eu diria que é justamente essa questão da carga. E quando a carga paga a linha, você depois pode até trabalhar a questão também da conexão de longa distância para passageiros, mas isso é uma coisa que virá naturalmente. Quando eu falei da autorregulação, só voltando para fazer esse alerta, nós, primeiro, cercamos bem a atuação da autorregulação e deixamos a critério, ou aliás, a atribuição da agência reguladora dirimir os eventuais conflitos ou impasses. Então, mesmo na seara da autorregulação, que é técnica, que é de tráfego de trens, etc., a agência reguladora é a última palavra, caso necessário. Outra coisa importante, a autorregulação pode se dar por setores do Brasil, ao invés de ser só uma entidade nacional, como o ONS. No caso das malhas de ferrovia, a gente achou interessante deixar em aberto. Então, elas vão poder se associar a um órgão regulador, a um autorregulador, por exemplo, numa malha só da região sul, ou uma região sudeste-sul, e o nordeste tem uma autorregulação diferente, uma vez que alguns sistemas nem estão conectados diretamente. Então, vai haver essa possibilidade também da autorregulação ser regionalizada de acordo com os interesses dos associados. A autorregulação se faz no seguinte, uma entidade é criada e as ferrovias se associam a ela. E aí elas decidem um estatuto, que a gente colocou por unanimidade, porque não tem sentido ser autorregulação, no mínimo, pelo estatuto, você tem que se juntar e ser unânime quanto àquilo. E a parte da diretoria também, onde a gente colocou requisitos de alta capacidade técnica para ser diretor. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.